Jó 19, do 25 ao 27. Porque eu sei que o meu Redentor vive, e que por fim se levantará sobre a terra. E depois de consumida a minha pele, ainda em minha carne verei a Deus. Vê-lo-ei por mim mesmo, e os meus olhos e não outros o verão. E por isso o meu coração se consome dentro de mim. Eu não sei quanto a você, mas depois de ler muitas vezes este livro, ouvir muitas mensagens neste livro, algumas perguntas povoaram a minha mente. E uma delas foi: como Jó suportou tantas perdas sem perder a fé? Como ele perseverou em meio a tantas lutas sem jamais desfalecer? Meus irmãos, eu estou certo de que poucas pessoas neste mundo enfrentaram vales de lágrimas tão profundos como Jó enfrentou. Do dia para a noite, sem nenhuma explicação, Jó perde desde os seus bens a sua família. Tudo o que tem. Sua saúde. No momento ele tem tudo. No outro momento ele não tem nada. Normalmente quando acontece um acidente ou uma tragédia, a gente costuma dizer assim: alguém morreu? E quando a resposta é bens, a gente reconquista. Mas sabe de uma coisa? Tem muita hipocrisia nessa expressão. Porque no fundo, isso não é verdade. Não é verdade, irmãos, não é verdade. A gente dá valor à vida, mas escute, tudo que conquistamos tem valor, tudo. E perder num acidente, ou perder numa enchente, a casa que você morava, os bens que você possuía, e dizer, não, tudo bem, os bens a gente reconquista, não é muito difícil. Eu sei que na vida, muitas vezes, temos que recomeçar, mas é recomeçar já na idade, não é? Ou em certa idade, recomeçar do zero, literalmente, cá entre nós, é uma situação delicada. E foi o que Jó teve que fazer. Recomeçar e recomeçar do zero. Agora, a sua reação é impressionante neste livro. Impressionante. Eu já li esse livro mais de 30 vezes. Mas cada vez que eu leio, eu me surpreendo. Eu aprendo. Eu sou humilhado. Eu sou confrontado com as minhas mazelas, com a minha própria miséria pessoal. Porque a reação de Jó é impressionante, é motivadora, é empolgante, é desafiadora. Quando Jó perde tudo, a Bíblia diz que ele faz o seguinte: levanta-se, rasga o seu manto, rapa a sua cabeça, se lança em terra e adora o Senhor e diz: nu eu saí do ventre da minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor me deu tudo, e tudo o Senhor me tomou. Bendito seja o seu santo nome. E a Escritura diz: em tudo isto Jó não pecou, e nem atribuiu a Deus falta alguma. O capítulo 2, verso 10 complementa dizendo: em tudo isto ele não pecou com os seus lábios. E para quem duvidar de que isso é verdade, lê lá o capítulo 42, versículos 7 a 9, que foi lido aqui pelo irmão Wilson no início do culto, e leia com atenção, porque naqueles 3 versículos, lá no final da história dele, em 3 versículos, 5 vezes, Deus diz: este é o meu servo Jó, e a ele eu vou aceitar. Significa que durante todo aquele tempo, mesmo quando Jó lamentou, mesmo quando Jó reclamou, mesmo quando Jó teve que lidar com seus pecados, em nenhum momento ele deixou de ser o servo do coração de Deus. Isso não te causa um certo reboliço interior? Meus irmãos e irmãs, esta reação de Jó diante do dia mau
que bateu a sua porta é impressionante. Aí voltamos à pergunta: como Jó suportou tamanhas perdas sem perder a fé? Qual foi o alicerce que o sustentou? Qual foi a base da construção tão sólida que o manteve no caminho? E aqui entra o texto que eu li, o capítulo 19, versos de 25 a 27. E lá naquele texto nós temos o segredo do Jó paciente. O segredo da paciência de Jó que o fez atravessar pelo turbilhão bem com Deus. E o segredo está destrinchado ali. E eu trago ele parafraseadamente ao seu coração. Jó, ele via além do que se vê. Lá no versículo 25 diz: eu sei que o meu Redentor vive. Sabia você que Jó foi o primeiro livro bíblico a ser escrito? Ele é o mais antigo livro da Bíblia. Como é que ele sabia de um Redentor que viria? Como ele sabia? Jó via além do que se vê. Jó enxergava além do túmulo, porque ele disse: depois de consumida a minha carne, eu ainda verei a Deus. Jó acreditava na vida após a morte. Jó acreditava na ressurreição e do corpo. Versículo 27, vê-lo-ei por mim mesmo, e os meus olhos, e não são outros, os meus olhos verão a Deus. Jó acreditava em Deus, no céu e na eternidade. Então esta visão escatológica de Jó era correta, era eficaz, era vivaz. Jó tinha convicções claras e seguras do que é que o aguardava no fim de sua existência e depois desta vida. Jó sabia que ao fechar seus olhos na terra, os abriria na presença de Deus, e que a ele, a Deus, ele prestaria contas, e com ele viveria para sempre. Meus irmãos, nossas convicções determinam nossas ações e a nossa maneira de viver. A fé que professamos determina a maneira como caminhamos. O celeiro que abastece o nosso coração nos habilita a responder diante das adversidades da vida. E na linguagem bíblica de Provérbios, como imagina o homem no seu coração, assim ele vive. Provérbios 23, 7. E o coração de Jó estava bem abastecido. Bem abastecido. Sua visão determinou sua forma de viver. Queridos irmãos, nós precisamos alimentar mais o nosso coração com as coisas do alto. Mais com as coisas do céu, mais com as coisas da eternidade. Eu temo que alguns de nós estejamos amando o mundo e presos demais nele. Eu temo que alguns de nós estejamos com os nossos olhos voltados só para o momento aqui, só para esta vida aqui. Eu temo que o céu para alguns seja só uma utopia, ou talvez um lugar no qual não querem chegar, senão depois de muitos anos vividos, muito distante, não é? E por não ter outro jeito. Mas veja o que Jó diz. Irmãos, isso é maravilhoso. Ele diz: eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei. Eu sei que no fim ele vai governar essa terra. Ele disse: eu sei. Ele disse: eu sei que minha carne vai ser consumida, mas Deus vai me restaurar, eu vou ressuscitar, e com estes olhos eu verei a Deus. Eu sei. Eu sei pela fé que Deus será meu socorro final. Eu sei. E o último versículo, versículo 27, diz: por isso o meu coração se consome dentro de mim. Sabe o que significa isso daí? Significa assim: o meu coração está batendo entusiasmadamente, ardentemente, incendiadamente. Eu creio num Deus vivo. E eu creio que viverei após a morte. Meus irmãos, Jó não brincava de ser filho de Deus. Ele era e almejava a casa do Pai.
O servo do Senhor no Novo Testamento disse: portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima, não nas que são da terra, porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. E quando Cristo, que é a vossa vida, se manifestar, então vocês se manifestarão com Ele também em glória. Veja, buscai, pensai, porque isso vai transformar a motivação sua de vida, vai te dar uma direção clara. Era isso que Jó fazia, irmãos, era isso que Jó fazia. Ele buscava as coisas do alto, ele pensava nas coisas do alto. O céu era o seu alvo e também o seu destino. A certeza do céu determinava seu modo de viver, seus valores, suas ações e suas reações aqui na terra. A ênfase da visão escatológica de Jó estava na certeza de que ele ressuscitaria. Jó acreditava na ressurreição. Mas o que é ressurreição? Você já viu alguém ressuscitado? Nem eu. Mas eu conheço na Bíblia. E o termo ressurreição no Antigo Testamento significa ser levantado da morte, ser ressuscitado. No Novo Testamento significa levantar, levantar-se, voltar à vida, acordar, despertar, despertamento, ressurreição. É o retorno do corpo morto à vida. É a restituição de todas as faculdades do corpo. É o levantar o morto da morte. É o retorno da alma e do espírito ao corpo. E este é a vida. Mas pastor, já houve ressurreição? Já. Vou citar 3 para você. 2 Reis 13, 21, lá no Antigo Testamento, Eliseu havia morrido. Estava lá sepultado. Aí aconteceu uma guerra. Mataram um camarada e jogaram ele lá em qualquer lugar e caiu justamente no túmulo de Eliseu. Quando o camarada caiu e bateu em cima do corpo de Eliseu, pulou de volta. Ressuscitado. Já pensou quem estava por perto? Já pensou? Ressuscitou. A filha de Jairo, diz as Escrituras em Marcos 5, 21 a 43, foi ressuscitada. E um que você conhece muito, o próprio Lázaro. Depois de 4 dias, Jesus foi lá e o ressuscitou. E tem outros casos na Bíblia. Então já aconteceu. E vai acontecer muito mais daqui a uns dias. Há 2 tipos de ressurreição. Preste atenção para você entender. 2 tipos. Primeiro, a ressurreição para a vida. O livro do profeta Daniel, no capítulo de número 12. Se você quiser anotar, anote. Se quiser ouvir, ouça. Se quiser ler, leia. Lá diz assim: e muitos dos mortos ressuscitarão, uns para a vida eterna, e outros para a vergonha e o horror eterno. Daniel 12, 2. Ou seja, todos os seres humanos, de todas as épocas, algum dia, ressuscitarão. Ressuscitarão. Então há 2 ressurreições, para a vida e para a condenação eterna. A primeira, chamada ressurreição para a vida, não é? Na Bíblia ela é chamada de primeira ressurreição. E nesse caso, ela tem uma ordem. Qual é a ordem? Primeiro, Jesus deu início a essa primeira ressurreição. Ele foi o primeiro. Os próximos que serão ressuscitados são aqueles que vão participar do arrebatamento da igreja. No dia que Jesus voltar, se eu e você já tivermos batido com as botas, fica firme aí, nós seremos ressuscitados e vamos subir junto com os vivos para o encontro do Senhor nos ares. Se estivermos vivos, quem partiu será ressuscitado. O pessoal da época da igreja. No final da tribulação, dos 7 anos de tribulação, os crentes que morreram durante a tribulação e todos os crentes do Antigo Testamento ressuscitarão para reinar com Cristo no milênio. E aí englobou todos os salvos. E lá no trono branco, é chamada a segunda. Então, a ressurreição da condenação. Lá diante do trono branco,
todas as pessoas, desde Adão, que morreram sem Jesus, serão ressuscitadas para receber a sentença do inferno, condenação eterna, sem Deus. Simples assim. Simples assim. Uma das maiores dores que eu senti na minha vida, irmãos, foi quando minha irmãzinha faleceu. E quando eu a vi dentro do caixão. Pensa numa dor terrível, é aquela. Mas ao mesmo tempo, eu enfrentei naquele momento ali uns sentimentos dúbios no meu coração. Porque ao mesmo tempo que eu tinha muita tristeza, o Espírito Santo o tempo todo ficava regando a minha memória, a minha cabeça com a ressurreição. Ao ponto de em nenhum momento eu dizer para minha irmã, adeus e até nunca mais. Ao ponto de a todo momento eu dizer, olhando para ela assim, até já, Shirley, até daqui a pouco, até já, até daqui a pouco. Eu creio na ressurreição dos mortos, irmãos, porque é bíblico. Eu creio na ressurreição do corpo, porque é real. Eu creio na ressurreição, porque Deus disse que será assim, e porque meu Jesus já ressuscitou dos mortos, já venceu a morte, está vivo, e um dia vem buscar todos os que nele creram. Eu creio na ressurreição dos mortos. Foi a crença na ressurreição que fez a diferença na vida de Jó. Eu sei que meu Redentor vive, que por fim se levantará sobre a terra, e ainda que consumido em minha carne um dia, verei o meu Senhor, com estes olhos aqui, o verei. A ressurreição é real. Que impacto isso causa na nossa vida? E que impacto isso causou na vida de Jó? Deixe-me então trabalhar um pouquinho o seu coração com isso esta noite. E foi isso que manteve Jó paciente e firme até o final. Em primeiro lugar, a crença na ressurreição levou Jó a ter um caráter excelente. Volte sua Bíblia para o capítulo 1, por gentileza, e olhe comigo lá. Não é algo novo, é algo que você já sabe, mas não custa lembrar. Pensa em uma pessoa de caráter excelente. Era Jó. Diz a Bíblia no capítulo 1, versículo 1. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. E este era homem sincero, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Precisa dizer mais alguma coisa? Não sou eu quem está dizendo. É Deus, é a Escritura. Havia um homem na terra de Uz e esse homem era diferente. Esse homem cria na ressurreição. E porque ele cria na ressurreição, ele vivia na expectativa de encontrar o seu Redentor, o seu Salvador, de morar no céu, e a quem ele prestaria contas. Por isso ele era justo, reto, temente a Deus e se desviava do mal. Ele sabia que a sua vida não era uma vida, não era uma pergunta sem resposta. Era uma vida vivida na presença do Altíssimo. Não só isto, mas o profeta Ezequiel, falando de Jó, disse o seguinte: ainda que estivessem no meio da cidade a ser destruída, estes 3 homens, quais homens? Olhe lá, Noé, Daniel e, adivinha, se eu contar você não acredita, Jó. Pela sua justiça, diz a Bíblia, livrariam apenas a sua alma. Uma vez um irmão pregou lá no Maranata uma mensagem baseada nesse versículo, e o tema da mensagem nunca esqueci. Ó, faz mais de 20 anos, a memória ainda está valendo, hein? Memória RAM aqui ainda está. O tema da mensagem foi um trio exemplar. E um deles era Jó. Não só isso, mas Tiago, escrevendo, disse o seguinte: eis que temos por bem-aventurados os que sofreram. Ouvistes da paciência de Jó e o fim que Deus lhe deu. Percebe? Quando eu li isso aqui, fui tão edificado, irmãos. Porque a ênfase de Tiago é: continue caminhando, continue prosseguindo, continue servindo, continue fazendo, continue honrando o Senhor, tenha paciência, veja o resultado da paciência de Jó, como Deus abençoou ele. Perceba, é Deus quem diz que Jó foi exemplar em sua justiça, é Deus quem diz que Jó foi paciente quando acometido por intensa tribulação. Deus se agradou tanto dele que lhe deu um fim maravilhoso. Jó foi um homem de caráter.
E você também pode ser. Mas temos que estar certos da ressurreição por vir. E de nossa apresentação diante de Deus, como Ele teve. Irmão, todo dia que você acordar, meu amigo, todo dia que você acordar, você tem que trazer à sua memória essa verdade. Um dia eu verei a Deus e verei por mim mesmo. E se nós tivermos esse pensamento, nosso caráter será diferente. Nós vamos ser trabalhadores caprichosos, empenhados, dedicados e fiéis, porque faremos para Deus, não para homens. E se formos, nós vamos ser pessoas confiáveis, leais, respeitosas e amigas do bem. Se formos, nós vamos nos desviar do mal, agir honestamente, sendo vistos ou não. Se formos, nós vamos ter uma palavra só, vamos ser a mesma pessoa em todos os lugares. Às vezes eu ouço coisas tristes. Eu não gosto muito de ouvir coisas tristes, porque eu sou sanguíneo, e sanguíneo ele é assim. Tem dia que ele está em 100, e tem dia que ele está em 0. É difícil lidar com isso. Quando se ouve uma notícia boa, eu quase vou ter um infarto. Verdade, quando eu ouço uma notícia boa, às vezes da vida de algum irmão, às vezes alguma bênção que recebeu, meu coração, irmãos, acelera. É verdade. Eu fico agoniado, de alegria. Mas quando eu ouço uma coisa triste, às vezes eu entro numa caverna tão escura. E às vezes eu ouço coisas tristes. Como, por exemplo, ouvir quando uma pessoa está insatisfeita no trabalho e fica criando situações para ser mandada embora. Para conseguir o seguro. Para conseguir o FGTS. Ei, isso é desonestidade, sabia? Às vezes eu ouço pessoas que compram, mas não pagam. E começam a evitar o credor. Dá volta. Pular aquela casa ali do outro lado da rua. Meus irmãos, isso não aconteceu com Jó. Por quê? Porque Jó cria que ressuscitaria e veria a Deus. Ele estava certíssimo de que prestaria contas de cada palavra, cada atitude, cada ação, cada omissão. Mas o que mais o motivava era que ele queria ver a Deus e ser aprovado por Ele o tempo todo em que ele viveu aqui como servo. Eu verei a Deus. Irmãos, Jó não foi um homem sem pecado não, tá bom? Não foi. Jó tinha defeitos, Jó tinha problemas, Jó tinha lutas. Mas tudo isso ele viveu diante de Deus. Diante de Deus. Porque cria na ressurreição. Segundo, porque cria na ressurreição, Jó foi um líder familiar responsável. Acompanhe comigo o capítulo 1, por gentileza, versículo 4 e 5. E os seus filhos faziam banquetes em casa, de cada um no seu dia, e enviavam e convidavam as suas 3 irmãs a comerem e beberem com ele. Sucedia, pois, que tendo decorrido o turno de dias de seus banquetes, enviava Jó e os santificava. Se levantava de madrugada, oferecia holocausto segundo o número de todos eles, porque dizia Jó, porventura pecaram meus filhos e blasfemaram de Deus no seu coração. Assim Jó fazia continuamente. Deixa eu quebrar um paradigma aqui. Às vezes a gente pensa que responsável dentro de uma família são só o papai e a mamãe. Isso não é verdade. É errado pensar assim. Se você mora numa família, todos são responsáveis. Agora, cada um tem o seu nível de responsabilidade. Correto, irmãos? Pronto. Existem graus de autoridade e responsabilidade, mas família todos são responsáveis. Então, se você é jovem e trabalha e tem seu sustento, é sua responsabilidade pagar pelo menos a água. Viu, filho? Tá escutando? Entra no chuveirão lá, liga o negócio lá, dia de frio, fica 1h30 debaixo do chuveiro. Aí o papai, coitado, tem que fazer hora extra. É ou não é? Tô falando besteira aqui, gente? Aí o papai tem que fazer hora extra, a mamãe tem que fazer manicure, pedicure, unha cure, sei lá. Pra quê? Para pagar a água que o bonitão gastou lá e não ajuda a pagar depois. Ó, filho, você tem sustento? Tem casa? É sua responsabilidade, desde já aprender a ser homem. Paga as contas lá de casa. Ajuda a pagar a água, pagar a luz. A vida não está fácil não, viu? Estou pensando até em comprar uma lamparina de novo. O negócio não está fácil não, né? Hã? Então, se você
Está dentro da sua família, você é jovem, trabalha, você é responsável. Seu pai não é seu funcionário e sua mãe não é empregado doméstico. São seus pais e eles precisam de você. Meus irmãos, quando eu recebi meu primeiro salário, tinha 17 anos. Meu primeiro salário trabalhando numa fazenda, primeiro registro de carteira. Quando eu recebi, no dia do pagamento eu cheguei em casa, minha mãe estava na varanda. Ela está assistindo a mensagem lá, viu, mãe? Vai devagar depois, hein? Aí eu cheguei em casa, ela estava sentada, ela disse, e aí, recebeu? Falei, recebi. Falei, então... Ô, irmãos... Pelo amor de Deus. Pensa num sofrimento. Nunca foi tão longe. Foi tão longo, né? Eu coloquei a mão no bolso assim e estender o braço. Estou 100% do salário, sabia? Na mão da mamãe. A situação estava difícil. Aí ela pegou, usou porque tinha que usar e depois veio lá e deu um 50, né? Falou, isso aqui é para você gastar durante o mês. Eu peguei, né? Eles determinavam a nossa parte. Ao longo dos meses, claro, os anos, isso foi mudando, foi adquirindo responsabilidade, etc. Mas os filhos têm responsabilidades em casa. Agora os pais também têm, claro que tem. Jó tinha. Qual era a de Jó? Está revelada nesse trecho. Eu já li aí. Jó era sacerdote do seu lar. Ele era quem velava por sua família e a vida espiritual deles diante de Deus. Pais, abram os ouvidos neste momento e ouçam. Vocês são guardiões das almas dos seus filhos. Vou repetir. Vocês são guardiões das almas dos seus filhos. É preciso velar por eles. Não pode passar um dia sequer sem o altar de Deus ouvir o nome do seu filho lá. Sem lágrimas caírem diante de Deus. Sem clamores serem levados aos céus pela salvação, pelo casamento, pelo trabalho, pela vida espiritual. Devemos fazer como Jó e oferecer não um holocausto, pois Cristo é o nosso holocausto perfeito. Mas devemos oferecer orações, intercessões, lágrimas, clamores por nossos filhos e família. Usando uma linguagem moderna, temos que bombardear os céus com nossas orações. E encher a caixa de mensagem do Senhor, porque Ele tem. Apocalipse 8:3, se tem dúvida, olha lá. Deus tem prazer em nossas orações. E olha o que diz a palavra. Mas se tu de madrugada buscares a Deus, ao Todo-Poderoso pedires misericórdia, se fores puro e reto, certamente logo despertará por ti e restaurará a morada da tua justiça. O teu princípio, na verdade, terá sido pequeno, mas o teu último estado crescerá em extremo. Jó 8:5-7. Deus tem prazer em nossas orações, irmãos. Ore por sua família. Precisam de salvação? Clame a Deus. Precisam de sustento? Busque a Deus. Precisam construir família? Bata a porta de Deus. Precisam trabalhar? Importune a Deus. Precisam de saúde? Clame pelo médico dos médicos. Jesus nos ensinou sobre o dever de orar sempre, sem nunca esmorecer. Preste atenção num detalhe aqui. Não é orar muito. Preste atenção no que está escrito aí. Orar sempre. Orar sempre e orar muito é diferente. É ou não é? Há pessoas que 1 hora de oração para ela é 5 minutos. E ela ora 1 hora e levanta e numa boa e tal. Dá a impressão que foi 5 minutos. Mas para outros, o camarada ora 5 minutos, dá a impressão que passou 5 horas. Orei bastante hoje. 5 minutos? Nós não somos iguais, irmãos. Por isso Jesus disse orar sempre. Ele não disse orar muito. Mas ele disse orar sempre. Acordou, ore. Vai comer, ore. Está indo para o trabalho? Ore. Vai tomar uma decisão importante? Ore. Vai visitar alguém? Ore. É o tempo todo, irmãos. É sempre. Já orava muito ou sempre? Agora o senhor apertou sem abraçar, né? Já orava sempre e muito. Ele era um ponto fora da curva, né? Por isso foi exemplar.
Vele por sua família, irmão, pois enquanto não velamos, o diabo incendeia. Deita e rola. Mas pastor, já orou e a família dele morreu do mesmo jeito. Tá aí, falei. Morreu do mesmo jeito. Então, acho que não resolveu muito, não. Escuta, irmão, todos nós vamos morrer um dia. Até Jorge está morto. É ou não é? Mas ele livrou o sangue da sua família das suas mãos. Foi um verdadeiro atalaia. E como Deus é misericordioso, eu tenho para mim que a vida da família de Jó está lá guardadinha no céu. Você não é responsável para salvar sua família. Se fosse, nós ficaríamos doidos, loucos. Nós somos responsáveis por velar por ela, por interceder por ela, para pregar a ela. A salvação é obra de Deus. Mas a minha responsabilidade é velar por ela. Que pecado, irmãos, que pecado. Que pecado não apresentar diante de Deus que tudo pode, aqueles que são sangue do nosso sangue, carne da nossa carne, amor do nosso amor. Que pecado! Deveríamos dizer como servo do Senhor do passado: longe de mim, Senhor, que eu peque contra ti, deixando de orar por eles. Não podemos cometer tal atrocidade. Cremos na ressurreição, cremos no céu, cremos na eternidade com Deus, cremos que os salvos juntos viverão. Meus irmãos, Jó cria, por isso velava pela sua família. Veja como a ressurreição é importante. Impactou a vida de Jó com a família. Terceiro, manteve Jó firme, mesmo dentro da fornalha da aflição. Olha comigo o capítulo 1, 20 e 21. Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a sua cabeça, lançou-se por terra e adorou. Disse: nu saí do ventre de minha mãe, nu tornarei para lá. O Senhor me deu e ele tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Você já sofreu na vida? Outrora eu tinha uma lista que eu joguei fora. Não tenho mais coragem de ter aquela lista. O que são os meus sofrimentos perto de outros tantos? O que são os meus sofrimentos perto daqueles que perderam tudo numa enchente? Que perderam seus bebês com síndromes difíceis de lidar, como meu irmão que tem um filho autista, ou pais e mães que têm cadeirantes. Que são meus sofrimentos perto disso, dessa luta que eles têm? Que são meus sofrimentos perto daquelas pessoas que foram cometidas com um AVC, um câncer, uma perda de um membro do corpo, uma paralisia. Estávamos fazendo um estudo bíblico no Florense com uma família, e aí começou a frequentar a reunião uma senhora, e ela vinha, irmãos, com 2 muletas, e ela vinha toda torta, e ela tinha vários parafusos no corpo que você via externamente. Um dia ela teve coragem, e nós também, de ouvir, de perguntar, e ela contou para nós a sua história. Ela disse: pastor, eu vinha vindo com a minha família pela Castelo Branco do Paraná para cá, e nós sofremos um acidente. Estava o meu marido, eu, minha mãezinha e meus 2 filhos. Pastor, no acidente morreu todo mundo. E eu fiquei desse jeito. Eu não tenho mais ninguém. Ninguém. Como é que eu posso ter uma lista? Como é que eu posso ter uma lista? Pessoas que foram vitimadas pela guerra. Você não sabe o que é isso. Eu vi com meus olhos, irmãos, dentro da Venezuela o que é isso. Eu vi. É muito triste. Que são meus sofrimentos perto dos de Jó? Num dia se tem tudo, no outro não tem nada. Não se tem mais bens, não se tem mais filhos, não se tem mais funcionários, não se tem mais saúde, não se tem mais nada. Seu consolo é jogar cinzas sobre sua cabeça e seu corpo. Sentar-se nas cinzas e coçar-se com telhas, aquelas feridas. Olha, eu não estou desprezando os seus sofrimentos, não me entenda mal. Eu só estou te dizendo, irmão, que às vezes a gente olha muito para cá, né? Esquece de olhar ao redor. Minhas coisas são importantes para Deus, sabia? Teu sofrimento é importante para Deus. Mas olha, tem gente, irmãos,
que às vezes eu fico olhando o roteiro da existência delas, eu fico pensando, Senhor, por que elas vieram existir desse jeito? Que vida é essa, meu Deus? Como é que Jó agiu? Jó não arredou o pé do altar do Senhor, Jó não deixou de orar, Jó não deixou de falar com Deus, Jó não se tornou amargo, Jó não se isolou, Jó não desistiu de viver, embora tenha desprezado o dia do seu nascimento, num dia de tanta dor. Ele não fugiu de Deus, ao contrário, foi para Ele, foi com sua dor, foi com seus lamentos, foi com seus sofrimentos, foi com suas interrogações, foi com suas lágrimas, foi com seus pesares, foi com tudo que ele tinha, o que lhe tinha sobrado, mas ele foi para Deus. E ele disse, ainda que ele me mate, eu nele esperarei. Que sustentou esse homem assim, irmãos? Vocês nunca se perguntaram? A certeza da ressurreição, da vida após a morte. Eu verei o meu Salvador, eu verei o meu Redentor. Um dia esses olhos vão estar com ele. Quarto lugar, Jó desapegou dos seus bens materiais. Capítulo 1, verso 21, a gente já leu. No sair, no voltarei. Deus deu e levou. Louvado seja Ele. Nós vivemos em um mundo capitalista. O que o homem vale, aliás, não é? Um mundo em que o homem vale pelo que tem ou pelo que produz, não é? Mas isso aí não é vida não, viu? Isso aí não é vida não. Eu já tirei isso da minha cachola faz tempo. A vida é muito mais que bens. Muito mais. Olha o Ariano ali. Estão contentes lá ou não? Hã? E nós vamos lá, Claudemir. Em nome de Jesus. Vamos lá, né? Nós vamos fazer culto nesse lugar lá. A vida é muito mais que recursos. Tudo isso passa, a vida não passa. A vida é Deus, a vida é a família, a vida é paz, a vida é prazer em ser feliz com Deus, a vida é certezas. Jó tinha sua vida em ordem diante de Deus, ele adorava Deus, ele amava pessoas e ele usava coisas. Opa, peraí, repito, ele adorava Deus, amava pessoas e usava coisas. Hoje o mundo ama coisas, usa pessoas e explora Deus. Pastor, mas eu não posso ter bens? Pode. Pode. Um carrinho? Pode. Uma casinha? Pode ter sim, viu? A Deus abençoe que você tenha mesmo. O que não pode é os seus bens ter você. É isso que não pode. Aí não pode. Que lástima esse mundo. Por isso a maioria sobrevive e não vive. Jó não era alguém apegado a seus bens. Ele sabia que tudo que tinha veio de Deus. Deus deu. E foi por isso que Deus lhe deu um fim maravilhoso. Se você ler o capítulo 42, diz a Bíblia que Jó teve tudo em dobro. Ó. Porque os bens não tinham ele. Deus sabe quem são os amores do nosso coração, irmãos. Ele sabe, Ele sabe, Ele sabe. E a visão da ressurreição fez de Jó um desapegado dos seus bens. Quinto, crer na ressurreição fez de Jó alguém que amava o próximo. Olha só. E fazia o bem. Como é que é esse negócio, pastor? Abra comigo lá, por favor. Capítulo 29, verso de 11 a 18. Já estou caminhando para o final, tá? Para sua alegria. Capítulo 29, versos do 11 ao 18. Jó 29, do 11 ao 18. É difícil ler isso aqui sem lamentar, mas vamos lá. Ouvindo-me algum ouvido, me tinha por bem-aventurado. Vendo-me algum olho, dava testemunho de mim. Porque eu livrava o miserável que clamava, como também o órfão que não tinha quem o socorresse. A bênção do que ia perecendo vinha sobre mim, e eu fazia que rejubilasse o coração da viúva. Cobria-me de justiça, e ela me servia de veste. Com manto e diadema era o meu juízo. Eu era o olho do cego e os pés do aleijado. Dos necessitados era pai, e as causas de que não tinha conhecimento inquiria com diligência. E quebrava os queixais do perverso, e dos seus dentes tirava a presa. Irmãos, esse texto é inspirador, constrangedor, motivador. Você entendeu o que está escrito aí? Este é o segundo grande mandamento aplicado. Ó, segundo grande mandamento aplicado. Qual que é o primeiro? Amar a Deus sobre todas as coisas. E o segundo, amar o próximo como a si mesmo. Veja o que Jó fazia. Verso 11, ele aconselhava quem precisava de conselho. Verso 11, ele espelhava a confiança àqueles que não tinham mais confiança em ninguém. Verso 12, ele socorria aqueles que estavam na miséria. Com dinheiro mesmo, gente, viu?
estendendo a mão de verdade. Verso 12, ele acolhia o órfão e a viúva, como diz o Novo Testamento, para ser feito. Verso 13, ele dava assistência às viúvas. Jó dava apoio aos cegos e aos aleijados. Versículo 13, 14, 15. Ele tinha um trabalho de assistência social ativo. Ele ajudava os necessitados, apoiava a solução de casos para que a justiça fosse feita. Que bênção este homem foi para a sua geração. Porque ele cria na ressurreição. Ele sabia que um dia veria Deus. E quando Deus pedisse contas dele, como é que ele podia dizer: Senhor, o Senhor me deu um carro novo, o Senhor me deu uma casa nova, 500 camelos, 1000 boi, e isso e aquilo, mas eu usei só para mim. Como é que ele podia chegar diante de Deus assim? Ele não podia. Dizer: não, Senhor, o Senhor me deu é para eu abençoar vidas. E ele abençoou mesmo. Porque ele cria na ressurreição. E em último lugar, crer na ressurreição sustentou Jó diante de Deus, mesmo nos dias de mais profundas dúvidas, levando-o a confessar a grandeza de Deus. E aí eu não vou ler, porque é o capítulo 3 até o 41. Se eu fosse ler, nós íamos passar uma boa parte da noite aqui, né? Mas se você ler, você vai perceber isso. Do capítulo 3 ao 41. Meus irmãos, às vezes a vida é uma série de perguntas sem respostas. Por que isso me aconteceu? Por que isso está acontecendo nesse momento da minha vida? Por que o fulano morreu? A fulana morreu? Por que a menininha do pastor Valdinei, cuja esposa durante toda a gravidez fez a dieta direitinho, caprichou, fez o melhor que pôde, nasceu com um problema sério, está lá na UTI? Não me pergunta não, que eu não sei. Mas eu garanto para você que perguntas são feitas nesse momento. Por que a vida não está andando para frente? Parece que a gente estacionou. Por que o dia se tornou cinza? Se lermos os capítulos de 3 a 41, notaremos as dezenas de dúvidas que povoaram a cabeça deste homem. A maioria dessas perguntas não tiveram resposta alguma de Deus. Aliás, quando Deus veio falar com ele, veio do meio do redemoinho e da tempestade. Para quem já estava no rolo. Aí Deus vem. O Senhor vai responder. Cuidado, hein? O Senhor vem para responder. E vem num redemoinho quebrando tudo. E vem numa tempestade. E vem falar com o Jó, que já está numa pior. A grande lição é: o crente fiel a Deus, que o ama sobre todas as coisas, não precisa de resposta alguma para continuar fiel e leal a Deus. Não precisa. Ele crê na ressurreição, ele crê no Redentor, ele sabe que um dia vai chegar diante do Altíssimo. E é por isso que o capítulo 42 termina daquele jeito. Vai lá comigo, por favor, agora. Nós estamos terminando. Jó 42. Depois de tudo isso, Jó disse a Deus: eu sei que o Senhor vive. Eu sei que o Senhor tudo pode. Nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Quem sou eu que sem conhecimento questionei? Por isso falei do que não entendia, coisas que para mim eram maravilhosíssimas e que eu não compreendia. Escuta-me e eu vou falar, te perguntarei e o Senhor vai me ensinar. Com o ouvido dos meus ouvidos te ouvi, mas agora meus olhos te veem. Por isso eu me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Essa é uma das confissões mais lindas da Bíblia. Depois de ouvir Deus falar, ele se prostra, reconhece sua pequenez e ignorância, vê quanto Deus é maravilhoso, admite que ele é um aprendiz, ele está em êxtase, vislumbrado, ele está completamente calado diante da glória de Deus, ele perdeu o fôlego diante da beleza do Altíssimo, a santidade de Deus o jogou no chão, ele está vencido pelo amor, está vencido pela justiça, o poder de Deus o envolveu. Por que ele reagiu assim, irmãos? Porque ele cria na ressurreição. Um dia verei ao meu Deus. Eu também o verei. Eu creio na ressurreição dos mortos. E um dia verei o meu Deus. E eu quero chegar lá, como Jó chegou. Não de cabeça baixa, envergonhado, mas olhando para ele, completamente extasiado. Aquele por quem ele viveu, para quem ele viveu, por quem ele sofreu. Aquele a quem ele devotou toda a sua vida. E de quem ouvirá servo bom e fiel. Curve a sua fronte. Eu termino lendo alguns versículos do livro. Sujeite-se a Deus.
Fique em paz com Ele, e a prosperidade dele virá sobre você. Aceite a instrução que vem da sua boca. Ponha no coração as palavras dele. Se você se voltar para o Todo-Poderoso, ele voltará ao seu lugar. Se você se afastar da sua tenda, a injustiça, da tenda da injustiça, se você lançar o pó às suas pepitas, o seu ouro puro de Ofir às rochas dos vales, o Todo-Poderoso será seu ouro, será a sua prata. É certo que você encontrará o prazer na vida, e o prazer é o Todo-Poderoso, porque Ele levantará o seu rosto sobre você. Você vai orar a Ele, Ele vai ouvir você, você vai cumprir sua palavra. O que você decidir, Ele vai abençoar. A luz dele vai iluminar o seu caminho. Jó 22, do 21 ao 28. Senhor, obrigado pela tua palavra. Jó foi paciente, mas não foi à toa. A paciência dele vinha de uma fé sólida na ressurreição, no Redentor, na vida após a morte, no Deus da eternidade. Verei a Deus, disse Jó. Ajude-nos, Senhor, a pensarmos como ele pensava, a abastecermos nosso coração com as mesmas verdades, ao ponto de, tendo uma mente renovada, a nossa vida ser transformada, para vivermos e enfrentarmos o que tivermos que enfrentar ao lado do Senhor, e para a glória do Senhor, reagindo bem. Oro por cada um que está aqui, oro para que o Senhor nos ajude a viver vidas maiúsculas, vidas comprometidas, vidas consagradas, vidas apegadas ao Senhor. Que nada neste mundo, que ninguém deste mundo, que nenhum prazer deste mundo seja para nós maior do que o prazer em viver para o Senhor. Que nós cumpramos com nossas alegrias de responsabilidade que o Senhor nos deu, e que sejamos como este Jó na terra de Uz. Que nós sejamos retos, tementes ao Senhor, que nos desviemos do mal, um caráter excelente. Leve-nos em paz, e que este mundo saiba que há entre eles profetas de Deus. Em nome de Jesus. Amém. Deus nos abençoe. Irmãos, nós estamos terminando o nosso culto. Nós desejamos que você vá em paz com a bênção de Deus. O Espírito Santo agiu no nosso meio hoje, não tenho dúvida disso.